Olá, boa noite. Está no ar o Ideia Jangadeiro. Hoje entrevistando uma convidada muito especial, montanhista Rosier Alexandre. Muito obrigada pela sua presença aqui, Rosier. E aqui conosco também o jornalista Henrique Aran, que é repórter da Band de São Paulo. Obrigada pela sua presença aqui. E alguns convidados especiais que vão nos ajudar nesta entrevista. Arthur Ferraz, especialista em marketing esportivo. Walter Cortez, educador físico e professor universitário de esportes com natureza. E Rafael Lima Verde, artista plástico e ciclista aventureiro, que já deu a volta na América Latina de bicicleta. Hoje, durante todo o nosso programa, teremos como pano de fundo fotos do livro Da Cor do Norte, Brinquedos de Miriti. Este livro mostra um pouco da cultura dos paraenses, de Abaetetuba e da produção de brinquedos feitos artesanalmente da bucha do muritizeiro, que é uma espécie de palmeira daquela região. As fotos são de Jarbas Oliveiras, você pode conferir neste livro que será lançado nesta quinta-feira na Livraria Saraiva, no Shopping Iguatemi. Antes de começarmos a nossa entrevista, vamos a um breve perfil de Rosier Alexandre. Filho de agricultores, Rosier Alexandre nasceu no município de Monsenhor Tabosa, interior do Ceará. Graduado em marketing, é sócio-diretor das empresas Trilhas do Brasil e TBC Consultoria Empresarial. Também é sócio-fundador da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Em 2001, os morros do estado já não eram mais suficientes. O montanista queria algo maior. Hoje, o cearense já conquistou seu espaço como um dos maiores montanistas do Brasil. Rosier acaba de conquistar o cume do Monte McKinley, a montanha mais fria da Terra. Dos 7 principais montes de cada continente, ele já escalou 5. Apesar de ter nascido no sertão cearense, se especializou na escalada de montanhas de gelo. Rosier, você é natural de Monsenhor Tabosa, que é uma das cidades mais altas aqui do Ceará. Tem alguma relação entre essa localidade onde você nasceu e esse seu gosto que desenvolveu pelo montanhismo? Eu acredito que sim. Eu nasci numa região montanhosa, apesar de ser uma família muito pobre, mas eu tinha um cenário riquíssimo, era uma paisagem linda de montanhas que estava do lado da minha casa, então sempre essa paisagem estava me perseguindo. Com 16 anos vim morar em Fortaleza e aí fui estudar numa escola em Pacatuba, também do lado de uma montanha. Então onde eu vou tem uma montanha. Eu não sei se eu persigo as montanhas, se as montanhas me perseguem. Eu sei que estamos felizes com isso. Se Maomé não vai à montanha. A montanha tem que ir a Maomé. Com que idade você escalou pela primeira vez? A primeira vez, quando moleque, com 15 anos, 12, Além 13 das anos, árvores lá de Monsenhor Tabosa? Comecei a subir pedra, não de forma profissional. Comecei a subir com um grupo de amigos, organizava fim de semana, subia montanhas, mas agarrando nas pedras sem nenhum equipamento. Ainda em Monsenhor Tabosa. Vim morar em Fortaleza e comecei a escalar de forma profissional, com equipamentos adequados, aos 27 anos. E aí a primeira grande aventura sua qual foi? Minha primeira grande aventura, eu diria assim, foi ter acreditado que eu podia sair da caatinga sertaneja e conquistar uma vida com dignidade. Falando de montanhas, eu comecei a escalar rocha aqui no estado do Ceará, principalmente em Quixadá, que é a principal cidade que eu escalei, mas a grande escalada, onde tudo começou, foi em dezembro de 2004, quando eu fiz a primeira expedição para o Aconcagua, que é a maior montanha da Terra fora da Ásia. Esse aí foi o marco que inicialmente achei que faria uma escalada, queria escalar a Aconcagua e voltava para minha casa, tocar a vida normal. Mas isso mudou a minha vida completamente, não consegui parar mais. Walter tem uma pergunta, né, Walter? Rosier, quando você escalou a primeira vez lá no Aconcagua, você já era da área de marketing? Não, eu fui graduado em marketing depois disso. Tá, e quando você concluiu a graduação em marketing, você já de imediato tentou ou imaginou uma associação disso? Porque é um apelo muito grande o que você faz, né? Um montanhista que escala as maiores montanhas geladas do mundo, isso tem um apelo de marketing, a gente já sabe que qualquer empresário, qualquer empresa gostaria de ter sua marca vinculada a um aventureiro. E se essa empresa é do Nordeste ou do Ceará, então, talvez esse apelo seja ainda maior. Você pensou nisso logo de imediato? Não foi isso, foi um mero acidente. Na verdade, eu já tinha uma agência de viagem que trabalhava com eventos corporativos, com aventuras corporativas, ou seja, levava executivos para fazer uma aventura e refletir um pouco sobre a vida deles, sobre as possibilidades de superação de limite, e depois abrir uma empresa de consultoria para aprofundar mais esse trabalho. Então, marketing, gosto do marketing, mas foi um mero acidente. Não consigo, talvez, nem trabalhar profissionalmente o meu marketing, então não foi esse o objetivo. Mas hoje em dia há uma ligação disso?
Não deixa, lógico, eu fiz uma faculdade de marketing, não deixo de aprender a lidar um pouco melhor com a mídia, com a imprensa, com esse projeto, isso foi bom. Henrique, quer fazer uma pergunta? Rosê, falando um pouco de marketing, quer dizer, sempre é preciso ter um objetivo, né? Claro. O seu objetivo atual é escalar, subir os 7 principais cumes do mundo. Isso. Como é que está esse desafio? Quantas etapas faltam para o fim? Bom, o que acontece? Como eu falei, em 2004 foi a primeira experiência em montanha gelada e o bichinho me mordeu, fui contaminado no melhor sentido, e aí depois escalei o maior vulcão da Terra, e logo que eu voltei para o Brasil, quando escalei o Osso del Salado, eu queria uma aventura maior. E qual foi essa aventura maior? Eu digo, eu quero escalar a maior montanha de cada continente. Mas na verdade não era só um projeto escalado, é porque o fato de viajar para esses outros continentes para escalar a montanha, eu tinha a oportunidade, além da própria montanha, de conhecer novas culturas, e a montanha para mim é um momento de reflexão profunda, de parar, pensar na vida, nos projetos de vida. A cidade grande traz tanta coisa boa, mas traz muita poluição. Pois é, então uma curiosidade que eu tinha, o que passa na sua cabeça no momento que você está ali, né, naquela escalada? Imagino que deva ter uma adrenalina. Sim, sim. Né? Mas assim, a mente fica vazia ou você dedica aquele momento para refletir sobre alguma coisa que no dia a dia não dá? Na verdade, a cabeça está a 1000 por hora, porque você administra um risco muito grande. Existe um risco muito grande, a gente convive com morte, então isso preocupa o montanista. Pelo menos se ele tiver juízo, vai preocupar. Mas também na montanha a gente encontra uma paz de espírito, um momento de reflexão de quem quer se encontrar consigo mesmo, repensar sua vida, seu passado e planejar o futuro. Eu não consigo imaginar um lugar melhor do que as montanhas. É um templo sagrado. Para mim, melhor do que uma igreja. Você acabou de voltar do Monte McKinley, que é considerado por muitos montanhistas o mais difícil de se chegar até o cume. Como é que foi essa aventura? Você demorou quase 20 dias para terminar a expedição. Foi muito difícil mesmo? Foi muito difícil. Inclusive já era a segunda expedição que eu tinha feito. Uma expedição em junho de 2010 para o McKinley, quando voltei a 63 metros do cume. Mas isso também me deu uma experiência. Voltei por conta de uma tempestade muito forte, rajada de vento acima de 100 km por hora, e era exatamente no momento que eu tinha que andar numa aresta, onde você anda com um pé na frente do outro, com um abismo de 800 metros para um lado e 400 para o outro. Então, com aquela rajada de vento, impossível. Todos congelando. Eu estava com mais 3 amigos, todo mundo congelando. Tive que dar meia volta. Então, o fato de ter feito já uma expedição anterior e conhecer bem essa montanha, me dava esse benefício de poder planejar melhor, não tornava mais fácil. Tanto é que esse ano, nos 20 dias que eu estava na montanha, infelizmente, tiveram 7 mortes. Isso é muito doloroso, é muito difícil. Foi uma expedição dificílima, mas também a conquista é proporcional ao nível de dificuldade da montanha. Por que ela é mais... Desculpa. Por que ela é mais difícil, né? É uma montanha que tem muitas paredes de gelo, parede, você tem que subir. É uma montanha que você encontra muitas gretas, são fendas de gelo, que muitas vezes cai a neve e cobre aquelas gretas. Você está passando, pode quebrar uma pequena ponte daquelas, cair numa greta de gelo. Foi causa morte de 4 japoneses esse ano. E tem várias arestas que você tem que andar em cima se equilibrando com esses abismos gigantescos. Literalmente, eu tenho vídeos, ainda bem que gravei com a câmera no capacete, porque naquele momento tudo que você não vai lembrar é de filmar nem de fotografar. Você quer salvar a sua vida, você está com um pé na frente do outro, se equilibrando em cima daquilo ali. Se tiver qualquer rajada de vento, você tem que fazer uma coragem, se agarrar ali, porque não tem como dar um passo. Então, isso que torna essa montanha tão difícil. Aliado ao fato de ser uma montanha que os americanos cuidam muito bem, são muito exigentes no nível de limpeza e não permitem nenhum serviço auxiliar. Você tem que escalar essa montanha totalmente com meios próprios. Eu saio, desde a largada, eu já desço um aviãozinho, eu tenho que fretar um aviãozinho para me levar num glaciar. Quando ele desce, eu pego um trenó com 45 quilos e mais uma mochila com em torno de 35 quilos nas costas e vou embora. Porque ali eu tenho comida, eu tenho equipamento de primeiros socorros, eu tenho, enfim, a minha casa por os próximos 30 dias. Se eu fizer em 20 dias, estou no saldo, mas pode ser que eu escale a montanha em 20 dias, pego meu telefone para o satélite, ligo para o aviãozinho vir me resgatar e o tempo não permite, então eu posso ficar ainda preso na montanha alguns dias. Eu tenho que ter comida para todo esse período. Você estava dizendo que na primeira tentativa você chegou a 63 metros do topo e teve que desistir. A gente sabe que tem muitos desafios, muitas dificuldades numa escalada como essa. O que passa na cabeça do montanhista para ele tomar a decisão de desistir ou continuar um pouquinho a mais? Para mim, o fundamental é a vontade de viver. Eu sempre penso o seguinte: se eu fizer uma bobagem, eu só faço uma vez. Se eu retornar, é traumático? É.
É um trauma muito forte. Frustrante. É frustrante, essa é a expressão, é frustrante. Você tem que administrar tudo isso, mas com a certeza de que a montanha continua lá, e foi o que aconteceu. 2 anos depois, nesse intervalo de 2 anos, eu escalei outras 3 montanhas, retornei para o McKinley e fiz o cume. Eu não posso deixar de preservar a minha vida. Acima de tudo, eu tenho que... não posso botar em nenhum momento botar a emoção acima da razão. A razão tem que prevalecer a todo momento. Eu posso colocar emoção na hora de comemorar, depois que desce da montanha, quando chego com a minha família, com os amigos. Mas na montanha, a razão tem que falar mais alto. É um gerenciamento de risco permanente. Permanente. Né? O Arthur gostaria de fazer uma pergunta. Dentro desse teu planejamento envolvem custos muito altos. Você tem patrocinadores que... Como é que você lida isso? Como é o retorno do patrocinador? O que ele busca no teu apoio? O que acontece? Qual é o conceito principal do Projeto 7 Comes? Primeiro, quem é o Rosier? De onde o Rosier veio? Eu saí de uma cidadezinha do interior, nasci na Caatinga Sertaneja, num cenário de pobreza absoluta máxima, onde não tinha energia, não tinha água, não tinha luz, não tinha escola, não tinha nada. E ralei muito, trabalhei pra caramba para dar a volta por cima, para vir para uma cidade grande, estudar, enfim, conquistar, eu diria, conquistar a dignidade que todo ser humano gostaria. O que acontece? Por que era tão ruim lá? Não era ruim, não era o fato de ser a zona rural, porque a zona rural hoje, onde você tem uma escola, ou você tem acesso a transporte, você tem hoje internet, isso é qualidade de vida. Mas eu não tinha nada disso. Então, esse projeto mostra para as pessoas o quanto vale a pena você sonhar e investir nos seus sonhos. E que não tem limite, o ser humano não tem limite. Todo dia a gente está vendo nos esportes, na natação, na corrida, em vários outros segmentos, as pessoas se superando. É isso que eu quero dizer para as pessoas, não é bem improvável, mas mostrar para as pessoas o quanto é possível. E encontrei parceiros, são os meus patrocinadores hoje, que dividem comigo esse investimento e o retorno que eu dou para ele, além de exposição de mídia, o conceito do projeto, e eu me disponibilizo a fazer apresentações sem cobrar absolutamente nada para escolas públicas, escolas inclusive privadas, para qualquer instituição sem fins lucrativos, para ONGs. Motivação, palestras motivacionais e de planejamento para essas pessoas, para que eles acreditem e vejam qual é o caminho, se ele tem um grande sonho, como é que ele pode viabilizar, porque hoje tem tantos projetos sociais, mas deixam as pessoas esperando muito por o governo, culpando o prefeito, o vereador, não sei mais quem, os empresários, como se toda a responsabilidade do nosso futuro estivesse na mão das outras pessoas. O meu futuro está na minha mão. Eu digo sempre, eu não posso escolher onde nascer, mas eu escolho todo dia onde eu quero viver, onde eu quero trabalhar, o que eu quero fazer da minha vida. Então, muitas vezes as pessoas se acomodam e aí é fácil culpar os outros, mas a responsabilidade da minha vida é minha e só minha. Rosier, falando um pouquinho nessa questão de planejamento e também de gastos, para a pessoa que está em casa assistindo essa entrevista, para ela ter uma ideia, você vai enfrentar a escalada do Everest, que é o pico mais alto do mundo e também um dos mais caros para ser feita essa escalada, claro, né? Num planejamento básico, alguém que goste de montanhismo, que queira praticar, ou que já pratique, pensa um dia escalar o Everest, quanto que a pessoa gasta numa expedição como essa? Claro que tem vários valores, mas de quanto a quanto a pessoa pode desembolsar? Claro. Primeiro ponto, não vão se assustar quando a gente falar de Everest, que Everest está falando do extremo. É alguém que vai comprar uma Ferrari. Mas você pode comprar um carro mais confortável sem precisar partir para a Ferrari de cara. Mas o Everest hoje, se você quiser fazer uma expedição franciscana, a mais pobre que você possa imaginar, eu diria assim, até correndo risco por não ter bons equipamentos, $50 mil. Uma que eu diria mais responsável, $100 mil. Tá? Mas você tem diversas formas de começar a escalar aqui na América do Sul, por exemplo, montanhas lindíssimas na Bolívia, no Chile, Argentina, Equador, Peru, enfim, com custos que não chega a 5% de uma expedição para o Everest. Tem outras alternativas para começar de forma mais suave. O que é uma expedição franciscana? Mas não responde agora. O Ideia Jangadeiro volta daqui a pouquinho, depois dos comerciais.